porque José Wilker é muito conhecido como ator, mas ele tem uma trajetória com o cinema muito forte, como diretor, como crítico de cinema, como narrador. E hoje eu queria falar sobre esse amor de José Wilker pelo cinema, que era muito forte. Conhecia muito da sétima arte e teve uma atuação sensacional nesse campo. Enquanto o Gil prepara lá, se você quiser ir comentando alguma coisa... Vou falar um pouquinho sobre a vida dele. Pode. Nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará. em 44. Imagina assim a superação dele de sair de tão longe. Chegou a ser locutor de rádio. Com aquela voz maravilhosa. Com aquela voz maravilhosa. E só aos 19 anos que ele conseguiu vir para o Rio de Janeiro. E aí em 65 ele fez uma participação em uma novela, em um filme chamado A Falecida, mas não chegou nem a aparecer nos créditos. Era um filme com Fernanda Montenegro, não chegou nem a ser creditado, porque era um papel sem destaque. Mas em 79 ele entrou para o elenco do filme Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, que é um clássico do cinema nacional. Quando foi? Foi em 79. Por tanto tempo e a gente fica, né? Nós temos aí 34 anos. Deixa quieto. Quando a gente entra em números de idade, a gente deixa deixa quieto. Faz algum tempo. E ele, assim, ele era um amante do cinema, ele tinha uma coleção de filmes em fita cassete. Os arquivos já estão prontos. Ele tinha uma coleção de mais de 4.000 fitas que ele doou pro acervo da Rede Globo ainda em vida. Pouco tempo antes de morrer. Que figura, né? Ele fez essa doação. E ele assinava uma coluna semanal de cinema para o Jornal do Brasil e ele era também comentarista oficial do Oscar. Então eu lembro muito de José Wilker em todas as transmissões do Oscar, dando a opinião, fazendo os comentários dele sobre o filme. É uma profissão meio ingrata essa de crítico de cinema, porque assim, se você fala que não gosta de um filme que todo mundo gosta, todo mundo já fica contra você. Contra vocês. Mas aí, se você vai querer colar com as outras, perde a graça. Mas ele tinha um viés crítico. Ele tinha um viés crítico, assim, na maioria das vezes eu concordava eu pensava parecido com ele, na maioria não, claro que não sempre, mas ele fazia esse papel durante as transmissões do Oscar na Globo de comentar ao vivo, né, o que ele achava que ia ganhar, se foi justo, se não foi justo. Um monstro sagrado. Você vai chamar o quê? Vai chamar eu vou chamar Bye Bye Brasil, de 1979, pode colocar as imagens, Gil. Dirigido por Cacá Diegues e é considerado uma das mais importantes produções da década de 70. E aí nós temos esses três personagens Beth Farias, que fazia o papel de Salomé, ele fazia o papel de Lorde Cigano. No meio do mato, fazendo show para um resto de ignorante. Vamos para Maceió. Olha lá, sanfoneiro, o mar. Seu Lorde. Do outro lado é a África. Quantas léguas? Porrada. Será que eu posso molhar o pé? Não. Mate Cidade é cheio de cocô, altamente poluído. Olha lá. Parece o estilo dele, sempre ele, né? Na lata. Sempre na lata, ele é incrível, rapaz. Esse filme mostra esses três personagens que faziam parte de uma caravana Holiday, eles faziam uma apresentação. Era uma coisa meio circo, meio teatro. Só que nessa época, a TV no Brasil, ela estava assim, se popularizando como meio de comunicação em massa. E a TV foi responsável em grande parte pelo declínio durante uma época do cinema, do teatro, do circo, e no caso deles também, porque quando eles chegavam num lugar mais desenvolvido, eles não tinham público. Então eles tinham que procurar aqueles lugares mais remotos, mais atrasados, onde ainda existia o público, existia a inocência. As pessoas acreditavam ali naquela magia do espetáculo dele. Tem uma cena famosíssima que ele fala, eu vou fazer nevar. E aí começa a cair flocos e o prefeito fala, está nevando em minha gestão. E isso só acontece quando uma sociedade, um povo ainda conserva a inocência. Eles ficavam buscando isso. E aí, assim, não eram totalmente corretos, de vez em quando pequenos golpes para sobreviver, prostituição, aprontavam. Mas é um filme importante para a história do Brasil, marcante. E ele já mostrando
já mostrando talento, né? E já era um personagem forte, já era um personagem marcante. A Beth Faria, novinha, como... Fantástica, né? Ela é fantástica. Eu considero um clássico do cinema nacional e foi uma das primeiras atuações dele. Foi uma quebra de paradigmas também. Ele, nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, ele não tinha sotaque mais nenhum. Ele, mas no começo ele foi uma quebra, porque e quando o filme precisava, também tem isso, o personagem o ator veste o personagem e incorpora, se ele quiser falar que ele é inglês, todo mundo vai achar que ele é inglês. E ele dizia assim, que ele não é um personagem um ator que entra no personagem, sofre, chora, que era na técnica, né? Eu trouxe um pouquinho de Dona Flor e Seus Dois Maridos, que durante 34 anos foi o filme de maior bilheteria do Brasil. Ele conseguiu carregar... 34 anos ele conseguiu ser recordista de público de cinema no Brasil. É um filme de 76, dirigido por Bruno Barreto e baseado na obra do nosso Jorge Amado, Me Enche de Orgulho. Maravilhoso. Baseado na obra do nosso querido Jorge Amado. Amado deve ter ficado orgulhoso também. Deve ter ficado orgulhoso. E ele foi adaptado por Bruno Barreto, Eduardo Coutinho e Leopoldo Serrano. Eduardo Coutinho, nosso cineasta, que faleceu há pouco tempo atrás também. Por isso que eu acho bacana quando a obra sobrevive ao homem. Sabe? Eles se foram, legado, né? Mas deixa um legado, deixa uma marca. E aí fizeram esse filme maravilhoso, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Botar, viu, Gil? Pode colocar um trechinho com áudio pro público assistir. Lá em casa. Dentro do refogado pronto, junta os pedaços de abóbora de um tamanho pequeno. Então, Vadinho era esse bom vivan, esse descarado. Com esse físico de atleta. Casado com Dona Flor, que era interpretada por Sônia Braga. Tá linda nesse filme, né? Dando ali receita de culinária para as amigas e ele na safadeza. E aí o enredo, ele acaba morrendo, ela casa novamente com um homem sério, um homem, né, de respeito, que respeita ela, coisa e tal. Mas tem aquele lado dela que anseia pela figura. Pelo vagabundo, e aí ele fica aparecendo. É uma história assim que só podia sair da cabeça do nosso Jorge Amado. E foi... Então, ficou durante 34 anos como recordista de público e só foi superado em 2010 para Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 foi? 2. Porque o 1 fez aquele sucesso, mas o 1 ele foi muito assistido em forma de DVD pirata, que o filme vazou. Então, quando foi lançado o 2, eles tiveram muito cuidado para o filme não vazar. Foi por isso que foi. Porque o 1 eu achei 1000 vezes melhor do que o 2. Eu considero o 1 também. Bem mais impactante. Eu considero. Dizem que o 2 é um filme mais politicamente correto, mas eu gosto dizem que é para tentar consertar o 1, né? Mas eu gosto muito daquela força, né? Da verdade nua e crua. Eu também gosto do 1. Mas o 2 teve mais bilheteria, até pelo sucesso do 1. Quando lançou o 2, todo mundo correu. Eu sabia que era bom. E aí superou, depois de 34 anos. Mas 34 anos vai ser difícil. Superou Dona Flor e Seus Dois Maridos. Vamos ver agora se Tropa de Elite consegue segurar. Provavelmente não estarei vivo, acho, né, para presenciar. Mas tomara que o Cinema Nacional fique tão bom, né, que vá batendo recorde em cima de recorde. Em 82 ele foi refilmado nos Estados Unidos. A tradução em português é Meu Adorável Fantasma. E também virou uma minissérie da Rede Globo em 98. Mas, na minha opinião, o filme de 76 ele é insuperável. Exatamente. Inclusive eu me lembro lá no Pelourinho, tiveram amigas nossas, pessoal aqui, inclusive do sul da Bahia, de Piauí, de Ubatã, que moravam lá, que foram figurantes. A Sueli, uma gordinha que fica na janela, com os seios do lado de fora. Porque tem uma passagem, tem outras imagens, você pegou só essa? Não, peguei só essa. É porque tem tanta imagem que não pode passar meio dia. Que não pode. Ele desceu a ladeira do Pelourinho, né? Não, engraçado que ele falou o seguinte: o diretor teve cuidado de avisar toda a população que não comparecesse ao Pelourinho, porque seria gravado uma cena em que ele estaria nu descendo a ladeira, então, para as pessoas não irem... O efeito foi inverso. Ele disse que tinha uma multidão enorme, ele teve que descer aquela ladeira ali pelado. Tinha que ser isso daí também. Aconteceu uma coisa parecida com Marilyn Monroe na gravação de
daquele filme O Pecado Mora ao Lado, que vazou que ela ia gravar aquela cena do vestido. Que ela ia subir onde saía o vapor do metrô e que o vestido ia subir. Vazou e foi, né? Quando a cena do filme, quando ela foi gravar, que o vestido subiu, disse que tinha mais de 2.000 pessoas gritando, e o marido dela disse que foi o responsável por um dos divórcios dela, foi essa cena. Foi mesmo essa cena? O povo gritava enlouquecido, que era uma diva. E aconteceu isso com o Zé Vil, que desceu a ladeira pelado com uma plateia de não sei quantas mil pessoas, mas vale a pena, é uma cena clássica do cinema nacional, e vale a pena nessa fase a gente rever os filmes de Zé Vil. Quem foi que falou? Foi Gil Arthur, que a Rede Globo está reprisando, né? Está reprisando os filmes, está reprisando. No Canal Brasil também, está reprisando muito. Você sugere que as pessoas aproveitem, inclusive, esse momento e para matar saudade, matar saudade. Eu recomendo sim. Esses dois, para mim, são os melhores de Zé Wilker. Vai Brasil, Dona Flor, seus dois maridos. Mas tem outros filmes também muito